Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, dia 2 de julho. Eu tô vindo gravar um vídeo pra vocês que eu acho que é o vídeo mais importante que eu já gravei, assim, ouso dizer, né? Tô sentindo uma vontade muito grande de falar pra vocês é, sobre a força pra enfrentar os desafios da vida, os obstáculos. Que eu tava refletindo hoje de manhã o quanto eu passei por situações na minha vida que eu pensei que eu não ia dar conta, sabe? Muitas situações na minha vida, por exemplo, tinha um sonho, tinha uma meta, e às vezes tinha dúvida, né, se ia dar certo, mas eu tentei mesmo assim, e sempre deu certo, sempre deu certo. Aliás, todas as vezes que eu tentei, o resultado foi muito positivo, e vou passar até alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Mas no sentido de assim, eu tenho na minha vida hoje coisas que eu imaginei que eu nunca ia ter, sabe? Eu nunca imaginei, nunca pude imaginar que, por exemplo, com a idade que eu vou fazer 29 esse ano, eu nunca imaginei que eu já teria uma filha, que eu já teria um imóvel, né, que eu tô financiando. Eu nunca imaginei que eu teria um carro, né, com meu marido. Eu nunca imaginei que eu ia ter, por exemplo, ar-condicionado em casa. Eu nunca imaginei um negócio assim. Porque da realidade que eu fui criada, aliás, a história de vida da minha família é bem diferente, bem misturada. Mas para resumir, minha família sempre, desde cedo, teve que trabalhar muito, muito para conquistar as coisas. Então, meu avô, ele tinha dois empregos. é, acho que ele tinha três. Acho que ele era professor, ele vendia roupa e... Ai, qual que era o outro mesmo? Ai, gente, esqueci. Ele trabalhava muito, porque minha avó materna teve 16 ou 17 filhos. Então, era muita gente, então imagina. Eles foram criados uma vida bem, bem difícil, né? Imagina naquele tempo, há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Se for para parar para pensar, aqui na minha cidade, por exemplo, não tinha tudo que tem hoje, né? Era mato, as estradas não estavam construídas ainda, estava bem no comecinho mesmo. Quando eu era criança ainda, alguns bairros aqui de São José dos Campos ainda estavam sendo construídos, né? Isso há 20 anos atrás, imagina 50 como que era a vida. Então, eu tive esses exemplos, né? Aliás, de todos os meus tios, minhas tias, parte de pai, minha mãe, meu pai também sempre trabalhou muito, minha mãe também sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito. E eu sempre vi eles ralando muito para conseguir as coisas, sabe? E meu avô trabalhou a vida inteira e conseguiu conquistar dois imóveis, né? Mas na idade que ele tem, acho que três. Mas assim, ele tem quase 90 anos, né? Então, se eu vou para pensar, eu nunca imaginei eu com quase 30 estar onde eu estou hoje. E eu tava pensando sobre isso, sobre quantas vezes a gente se subestima, sabe, a nossa capacidade de superar desafios. Todas as vezes que eu tive um desafio para enfrentar, como esse que eu estou enfrentando hoje, que eu já vou fazer um paralelo para vocês, né, da depressão da ansiedade, todas as vezes que eu me movi para superar um desafio, dentro de mim eu encontrei alguma força, como se Deus tivesse dado uma força extra para mim, para estar enfrentando aquele desafio, sabe? E o resultado sempre foi positivo. Tem coisas que eu paro para pensar e eu não consigo, não entra na minha cabeça como que eu consegui passar pela situação, sabe? Eu lembrando, por exemplo, quando eu fiquei grávida da minha filha Diana. Quando eu fiquei grávida, eu trabalhava numa agência de manhã. Esse vídeo vai ser longo, tá bom, gente? Eu tô sentindo de falar pra vocês essas coisas. É muito importante. Quando eu engravidei da minha filha, eu trabalhava numa agência de publicidade, marketing e propaganda.
Fazia as materiais que eu já falei para vocês, né? No vídeo, como que eu me tornei diagramadora. E quando eu fiquei grávida, eu já tinha esse desejo de trabalhar em home office, porque um dia eu ia querer ter filhos. Então, quando eu engravidei, eu pensei, bom, agora eu tenho que dar tudo de mim, né, para conseguir trabalhar home office quando a minha filha nascer, eu já estar trabalhando home office como freelancer. Aí, gente, eu não sei como, até hoje eu não sei como que eu consegui, como que eu tive força para fazer o que eu fiz, porque eu tava grávida, eu trabalhava, eu acordava muito cedo, eu acordava às 6 e pouco da manhã, às vezes eu não dormia, muitas vezes eu fiquei sem dormir à noite, porque eu ficava fazendo freela, grávida. Então, eu grávida, acordava muito cedo, ia pro curso de inglês, era todo dia o curso de inglês. Que eu tinha ganho, eu ganhei uma bolsa no trabalho no lugar que eu trabalhava. Então, eu pagava só o material didático do curso. Eu acordava de manhã, ia pro curso, depois do curso eu ia direto pro trabalho, que era perto. Então, ai, como é que era? Eu acordava 6 e pouco da manhã, aí ia pro curso que começava 7 horas. Aí ia até 7h50, lembrei. 7h50 acabava a aula de inglês. E aí eu ia andando pro trabalho, que era ali perto, uns 10 minutos de distância. E eu era a primeira a chegar no trabalho, porque o pessoal entrava às 9, eu entrava às 8. E 5 horas eu ia embora. Só que muitas vezes eu ficava até tarde no trabalho, porque, enfim, muita demanda, né? Agência é aquela loucura, sempre muito trabalho para fazer. Então muitas vezes eu saía às 6 horas, chegava em casa umas 7, 8 e pouco, né? E aí o que que eu fazia? Eu comia e eu ia dormir. Eu tirava um cochilo. E aí depois que eu tirava um cochilo, eu acordava e passava a noite fazendo freela. Grávida. Gente, eu fiz isso muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Assim, não foi uma semana, não foi um mês, foram muitos meses. Foi muita coisa. E eu lembro assim que no começo eu fazia só post para rede social. Depois apareceu um trabalho de fazer e-book para ser freela. Aí eu comecei a fazer e-books, comecei a fazer muito e-book, muito e-book, muito e-book. Eu não sabia nem fazer ainda direito, eu tava aprendendo. Não sabia mexer no InDesign e eu tive que aprender. Sim, eu fui sincera, né? Eu falei pro Sebastião, eu falei, eu não sei mexer no design. O primeiro e-book eu vou fazer no Illustrator, mas eu vou aprender esse negócio. E eu me dediquei ali e aprendi mexendo em design. Então, eu comecei um trabalho que eu nem sabia de direito ainda. Claro que eu já tinha experiência de como designer gráfica, né? Há muitos anos. Mas eu usei essa bagagem de conhecimento para começar esse negócio, outra coisa. E o interessante é que muitas coisas começaram a acontecer a partir disso. Então, a partir do momento que eu criei um propósito em mim, né? Aquela intenção de eu preciso conseguir trabalhar em casa 100% do meu tempo para poder estar perto da minha filha, para poder criar ela. Eu nunca podia imaginar que em menos de 9 meses eu ia conseguir. Se você for parar para pensar, por exemplo, hoje você está no CLT. Se você planejar assim, em 9 meses eu quero estar home office, 100% home office. É uma coisa muito difícil de você pensar, né? Porque é uma experiência totalmente nova. Eu tinha uma pequena experiência de uns anos atrás, eu fiquei alguns meses trabalhando no office, mas é muito pouco. Nossa, eu ralei muito quando eu tava grávida, para poder aprender a fazer o que eu nunca tinha feito. Primeiro, o trabalho com e-book, que era a primeira vez que eu tava tendo contato, né? Num software que eu não gostava, eu odiava o design, era um software que eu não sabia mexer, então quando eu tinha que fazer coisas na agência com esse software, eu ficava muito irritada. Meu chefe na época acabava pegando trabalho, porque eu não me dava com esse programa. E hoje eu uso ele há muito tempo, né? Mas assim, eu passei por essa situação. Hoje eu não consigo imaginar passando por isso. Hoje eu não consigo. É claro, né, se eu tivesse um propósito muito forte. Mas na situação de saúde que eu tô,
eu não sei, não sei como que eu dei conta de acordar tão cedo, estudar, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite e passar a noite fazendo frio. É claro que isso teve consequências para minha saúde. Eu não recomendo para ninguém, porque eu tive depressão, inclusive, durante a gestação. E tive que tomar antidepressivo na gestação da minha filha, que é uma coisa que eu me arrependo, né, no meu passado, eu devia ter cuidado muito mais da minha saúde. Eu tava tão focada em deixar tudo pronto para quando ela chegasse que eu negligenciei meu autocuidado, né? Como eu falei pra vocês, inclusive. Enfim, deixa eu resumir. Gente, não sei, não sei. E pra vocês terem uma ideia, como as coisas dão muito certo, que Deus sempre ampara. Porque mesmo nesse período que eu morava de aluguel no apartamento, tava pagando carro com meu marido, tava pagando enxoval, os tratamentos médicos, né? Pagando o material didático do curso, gente, pagando um monte de coisa. E comprando as coisas, né, para poder chegar minha filha, que assim, a gente foi focando no essencial, né? Carrinho de bebê, berço a gente ganhou, umas coisas a gente foi ganhando, e como Deus providencia, né? Mas nessa época, eu tive um calote de R$ 5.000, que eu fiz uns trabalhos um tempo e o cliente entrou em falência e não conseguiu me pagar. Mas não fez falta, sabe? Na época não foi é um dinheiro alto, né? Se pra pensar, gente, é muita coisa. Mas, em compensação, eu tive muitos outros ganhos que me ampararam nesse período. Então, não me fez tanta falta, assim, não briguei com o cliente nem nada, porque tava passando por uma situação difícil, super entendi. Mas, e ainda nesse período, nossa, gente, esqueci de outra coisa também. Nesse rolê todo de eu grávida, trabalhando sem dormir, não sei o quê, meu marido foi demitido do trabalho e só eu tava trabalhando. E ele pegou que é a casa que eu moro hoje pra reformar, pra gente vir morar e não pagar mais aluguel, que é a casa do um dos meus sogros. Gente, só sei que ele pegou a rescisão, né? E, quer dizer, pegou o que ele recebeu, né? Que ele foi demitido. E a gente juntou dinheiro dos meus freelas com os meus CLT e a gente reformou a casa. Não tinha praticamente nada aqui. E ele tem a habilidade, né, de construção, tá? Que ele aprendeu com o avô dele trabalhava com construção. E ele reformou a casa sozinho. Gente, ele construiu um quarto que não tinha. Ele fez um banheiro, não tinha banheiro aqui. Ele teve que quebrar a parede, abrir ali um cômodo que não existia. Ele teve que colocar tudo. Eu tenho fotos, né? Um dia eu monto aqui, sabe, eu mostro aqui no canal. Mas, resumo da ópera. A gente teve que ralar muito 9 meses. A gente não. Nossa, lembrei de outra coisa, que a gente teve que devolver o apartamento, né, que estava alugado, e teve que fazer mudança. Depois fiquei ainda na casa da minha mãe uns 2 meses, porque meu marido tava construindo aqui a casa ainda. A gente ficou morando lá com minha mãe depois que minha filha nasceu. Um pouquinho antes dela nascer, depois que ela nasceu. E ele construindo aqui e eu fazendo a frila com o bebê recém-nascido. Eu fiquei um tempinho, claro, de licença maternidade. Mas, gente, foi muita coisa em pouco tempo. Muita coisa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Meu marido emagreceu, ele ficou muito magro. Eu fiquei doente também. Gente, eu olho pra trás e eu fico pensando assim, como que a gente deu conta? Como que a gente deu conta? Porque, meu, ele construiu uma cozinha. Eu olho aqui, eu moro aqui, eu olho todo dia e fico assim, meu marido construiu essa cozinha. Meu marido fez esse banheiro. Eu fico olhando assim, e ele fez um capricho, sabe? Pintou a parede, lixou tudo, construiu e tal. A gente fez do jeito que a gente queria. A gente ralou bastante, mas a gente fez do jeito que a gente queria. Colocou ventilador em todos os cômodos, colocou tudo que a gente sonhou pra cozinha, a gente colocou, né? Aquelas luminárias bonitas, assim. Tudo que a gente foi sonhando, a gente foi focando e foi conseguindo realizar. E mesmo com prejuízo financeiro, algumas vezes, alguma outra parte compensou enfim, deu tudo certo, sabe? Deus foi encaminhando as coisas. E onde eu quero chegar com
com isso, né? No começo do ano passado, eu fiz uma carta de cocriação, dizer assim, né? Eu estava passando por um período difícil financeiro aqui na Bela Diagramação, e por várias questões, assim, vou entrar em detalhes, mas assim, tava bloqueada para mim, como se tivesse um bloqueio da prosperidade financeira. E eu fiz uma carta, né, de manifestação, aqui, eu coloquei até aqui na parede, que como se eu estivesse avisando, como se eu estivesse mostrando para Deus, para o universo, qual era o meu plano. O que que acontece? Quando a gente mostra a nossa intenção, né, o nosso propósito, é como se, é como não, é desta forma. A espiritualidade, Deus, o universo, eles se movem, as coisas começam a acontecer para te ajudar com aquele propósito. Então, o que que eu coloquei nessa carta? Que eu queria ajudar autores e autoras gentis, empáticos, pessoas que me respeitassem como ser humano, como profissional, porque eu passei por umas situações ruins de pessoas me maltratando no meu trabalho, que eu não gosto nem de falar. Foi um período ruim. E eu gostaria de ser valorizada, né? Tanto financeiramente, mas principalmente como ser humano. Ser respeitada. E poder contribuir com essas pessoas sem ultrapassar meus limites físicos e psicológicos. Ou seja, não me desgastar mais da minha saúde. E, gente, aconteceu tanta coisa depois disso. É claro que não é imediato, porque é um tempo que leva, né, para as energias fluírem, funcionarem. Mas hoje eu tava parando pra pensar que tá acontecendo todo dia que eu pedi. Começou a chegar muito mais trabalhos e são pessoas que até estão entendendo esse período que eu tô, passando de saúde, estão super compreendendo. São trabalhos maravilhosos. São pessoas que me pagam sem ficar reclamando, sabe? Prosperidade fluindo. Eu nunca imaginei que eu ia chegar num momento da minha carreira que eu poderia planejar qualquer coisa com a certeza de que eu ia conseguir realizar. Tô falando para vocês no sentido de, eu quero mudar meu home office. E planejar da forma que eu gostaria e ter a certeza de que eu vou conseguir realizar. Pode levar o tempo que for. Eu posso pensar assim, eu quero ter uma mesa assim, assada, uma cadeira assim. Eu quero decorar da forma que eu sempre imaginei. Eu quero um ambiente zen, um ambiente tranquilo para eu trabalhar, para me dedicar. Gente, eu posso planejar do jeito que for. Eu tenho a certeza que eu vou conseguir realizar. Mas é uma certeza tão grande, que eu sei que Deus me ampara. É uma força, assim, é extraordinário. E não só para isso, é para minha saúde também. Depois que eu comecei o tratamento de saúde, que eu falei na carta, né? Não ultrapassar meus limites físicos e psicológicos. Depois disso, eu entrei na terapia, em grupo, comecei a trabalhar muita coisa em mim, muitas curas. Nesse meio tempo também aconteceram outras coisas em casa que meu filho ficou doente. Passei por estresse, passei por muita coisa, até dar o estopim das crises de ansiedade, depressão, né? Com- Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Eu acho que eu cheguei nesse momento, eu tenho quase certeza que é isso, que eu cheguei nesse momento de profunda transformação, de profunda dor, e foi uma forma de me mostrar, sabe? O que que eu tô fazendo com a minha vida, de acordar, como a dor é um despertador, de acordar, Bela, olha o que você tá fazendo. Né? Você não quer ultrapassar seus limites físicos, psicológicos, mas talvez não dependa só dos seus clientes, talvez dependa de você, de uma mudança de postura, mudança de hábitos, que é o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô fazendo o tratamento, tô seguindo certinho, tô tomando a medicação, fazendo as terapias, como eu já falei pra vocês, e eu tô mudando tudo, tô mudando tudo. Vocês sabem o que que é tudo? Tudo, tudo, gente, tudo. Atividade física, mudando tudo. O ambiente da minha casa, tudo que eu sempre sonhei de criar. Pra vocês terem uma ideia, eu pensei em montar um espaço para minha filha brincar aqui. Pra ela sair do computador, sair da TV, do celular, né? Que eu até mostrei pra vocês no vídeo passado. E isso manifestou tão rápido, porque eu senti um dia de pesquisar na internet loja de móveis usados, eu achei uma no meu bairro. Poucos dias depois, eu fui nessa loja, eu cheguei lá,
Tinha dois armários, exatamente como eu tinha pensado. Eu comprei, eu não medi os armários. Quando chegou em casa que eu lembrei que eu devia ter medido. Mas o pessoal vai entregar aqui. Gente, o armário encaixou milimetricamente no espaço da parede. Gente, sabe o que que é? Sabe o que que é? Nem 1 milímetro para dentro, nem para fora. Exatamente. Do tamanho. Eu cheguei até a arrepiar. Porque o armário também ficou ali certinho. O armário de livros. E a bancada que eu queria para colocar as atividades para ela. Gente, tudo, tudo que vocês podem imaginar. Eu queria comprar uma mesa para ela fazer atividade, eu não estava achando uma mesa boa. Uns dias atrás eu fui pesquisar na internet e apareceu para mim um resultado no Google como se eu já tivesse clicado, mas eu não cliquei. Sabe quando muda de cor o link, como se a gente já tivesse clicado? E eu olhei assim a mesa. Eu falei, nossa, eu nunca tinha, eu não vi essa mesa antes, porque eu ia lembrar, é uma mesa muito diferente. É uma madeira assim resistente de pino, sabe? Uma mesa Montessori. Muito diferente, eu nunca tinha visto. E tava clicado ali como se eu já tivesse clicado. Eu já sei, né? Eu falei, nossa, a espiritualidade, como que eles fizeram pra me avisar? E eu cliquei. E, gente, a mesa é perfeita. É perfeita. Eu vou comprar pra ela. Depois eu passo um vídeo pra vocês. Muita coisa, muita coisa. Às vezes chega, às vezes eu vou contar pra vocês, porque é muito interessante isso. Eu trabalho com diagramação em livros, né? Como vocês sabem. Eu sou diagramadora, pessoal. O canal é desse nome. É, E muitas vezes chega trabalhos para mim de livros que eu preciso ler. Eu tava começando a ter crise de ansiedade, aí uma psicóloga pediu para mim um planner para pessoas ansiosas, para ajudar na rotina de ansiedade. Mas escuta só. Depois eu tava com um problema de organização. E veio uma coleção de e-books para mim sobre gestão do tempo e soft skills. Que eu ainda nem coloquei no portfólio para vocês, mas eu já fiz. Gestão do tempo, sobre organização pessoal. Veio também vários vídeos, veio muitos livros para diagramar, né? Com esse tema, né, de organização pessoal. Processo de luto, né? Sobre a situação que eu passei no ano passado. Veio um livro de luto também para eu diagramar, que me ajudou em muitas coisas que eu tava pensando, né? Que eu tava passando. Gente, tudo que eu tô precisando, Deus acha um jeito de chegar até a minha informação. Como se, como se eu tivesse criado no meu coração a intenção de fazer, a intenção da cura, né? E, então chega, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu sinto que eu quero, né? Eu pedi. A espiritualidade não consegue agir se a gente não dá uma permissão, né? Que eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. É muito importante falar isso para vocês, reforçar isso. A espiritualidade não vai fazer todo milagre, né? Depende muito da gente também. Depende da gente pedir ajuda, depende da gente se mover, porque não adianta nada também pedir, quero um milagre na minha vida, quero montar uma casa linda, maravilhosa, mas eu ficar no quarto chorando ou sentada assistindo TV, não vai manifestar, né? Eu tenho que me mover, eu tenho que fazer a força do trabalho, eu tenho que planejar, tenho que colocar uma ação ali. Então, eu já passei também por muitos momentos de procrastinação. Já passei, gente, a gente é humano, né? A gente passa por todos esses desafios. E eu tenho uma tendência, tinha, né? Agora eu já tô mudando isso. Mas eu tinha uma tendência de paralisar por medo, né? Ter muito medo de dar errado uma coisa e não agir, ficar parada. Nem fazer, porque pode dar errado, enfim, ou pode dar certo, eu ficava paralisada, né? Mas o importante, agora eu entendo que o importante é a ação. Mesmo que a gente caia algumas vezes, mesmo que a gente fracasse e erre algumas vezes, o importante é a gente estar se movendo, porque as coisas vão acontecer. Gente, eu já errei muito em diagramação. Pra vocês terem ideia, eu já errei em diagramação que o livro foi impresso para editora e deu uma tiragem inteira de impressão. Já errei também. O primeiro livro que eu diagramei, o primeiro e-book que eu diagramei, fiz tudo errado. Para Amazon e para Para Bruna Cossenza.
eu não tava conseguindo fazer aquele livro. E fiz em imagem, deu tudo errado. E ela foi super gentil comigo, a gente ficou tentando. Eu fiquei alterando e tentando. Fiz várias provas do e-book até dar certo. Então, às vezes, a gente fica com medo de tentar as coisas, né? Com medo de dar errado. Falo isso com propriedade. E o que eu tô falando pra vocês serve pra mim também no momento de vida que eu tô hoje. Mas às vezes a gente fica com tanto medo de fazer as coisas e dar um resultado ruim que a gente paralisa, entendeu? E às vezes o universo tá só, Deus tá só esperando a gente dar o passo para fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu vejo isso muito pela minha filha. Minha filha é um espelho. Eu aprendo muito com ela, muito com ela. Eu sou muito grata a Deus por ser mãe, porque foi vendo o comportamento da minha filha que eu consigo ver coisas que eu preciso melhorar em mim, sabe? Aprendendo a ser gentil com ela, porque ela tem muitos comportamentos semelhantes a mim. Por exemplo, às vezes ela tem medo de tentar uma coisa e ela já desiste. Ela gosta de desenhar e às vezes ela não, ela tenta desenhar um coração. Lembra da vez que a gente tá treinando a desenhar coração? Ela não conseguia desenhar o coração. Aí ela fazia um risquinho, dava errado, ela já caía no chão, chorava, desistia. Falava, filha, calma, precisa praticar, não é assim. Para a mamãe aprender a desenhar, ela tive que desenhar desde criança. Algumas coisas a gente vai ter que ter paciência, a gente não sabe tudo. Eu falava para ela, filha, a mamãe é adulta, mas muita coisa na vida eu ainda não sei, eu vou ter que aprender. Eu sou igual a você, meu amor. A mamãe sabe desenhar coração, mas tem muitas outras coisas que a mamãe não sabe. A gente vai ter que aprender junta, tá bom? Inclusive, tem algumas coisas que ela me pergunta que eu falo, não sei, vamos descobrir junto. Às vezes ela pergunta de algum bichinho, né? Ah, o que que a abelha faz? Como que é feito o mel? Eu falo, filha, não sei, mas vamos descobrir? Aí a gente assiste vídeo junta, né? Sobre essas coisas, essas descobertas. Mas eu vejo muito dela dessa questão de tentar, deu errado uma vez e, nossa, dá tudo errado na minha vida. Eu era muito assim, e somente antes de ser mãe, né? E sabe, de não de ficar, não querer tentar de novo. E eu tava no movimento, assim, inclusive com as crises de ansiedade. Muito medo de dar o passo dar errado e simplesmente ficar parada. Mas agora, inclusive por isso que eu tô gravando vídeo pra vocês, eu tô sentindo que eu tenho essa permissão, sabe? Eu tô sentindo que não é bom a gente se ver como perfeito, mas sim como aprendiz da vida. Sabe, pensar no tipo de aprendiz que a gente quer ser, que nem numa sala de aula, que numa escola mesmo, sabe? Que tipo de aluno você gostaria de ser, sabe? Aquele que não quer tentar, com medo de errar, que vai precisar repetir a lição várias vezes até aprender, ou aquele que é aplicado e já quer saber tudo e tudo sobre tudo e não tem a humildade para aprender. Ou aquele tipo de estudante, aquele tipo de aprendiz que está aberto, sabe? Que tem a mente aberta para o novo, para experimentar as coisas, para ver, sabe? Ah, o que que eu consigo? O que que eu dou conta? Para tentar, sabe? E se gostar mesmo, praticar até atingir a excelência, sabe? Porque o processo em si do aprendizado, hoje eu entendo que ele também é prazeroso. Às vezes a gente comete erros que são acertos, né? Enfim, acaba. Nem tudo vai sair como a gente planejou. Porque a vida é assim, às vezes a gente planeja uma coisa e sai dos trilhos, porque nem tudo depende da gente. Mas às vezes o resultado que vai ter lá na frente é muito melhor do que a gente tinha imaginado. Isso para muita coisa na minha vida, eu nunca imaginei ter a vida que eu tenho hoje, assim, sabe? Não é assim uma vida de luxo, vou falar para vocês, tenho minhas dificuldades, mas é uma vida feliz. Hoje eu vejo que, embora eu esteja em tratamento de depressão e ansiedade, eu tenho muita vontade de me curar, de ficar bem. Eu não quero ficar doente. E eu sei que só por ter esse pensamento, as coisas vão acontecer para que eu melhore.
Então, eu tô recebendo muita, muita ajuda. Muitas pessoas enviam mensagens para mim, falam coisas que me ajudam. Nos tratamentos, também nas terapias, coisas que me ajudam. Eu tô mudando toda a rotina da minha casa. É uma coisa que eu falei pra vocês que tá me ajudando muito. Então, eu olho um espaço por exemplo, na minha cozinha. Uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Eu olho para as coisas que eu costumo fazer e eu penso, como que eu posso simplificar isso? Como que eu posso melhorar isso na minha rotina? Então, por exemplo, eu tenho um armário na cozinha que os temperos eles ficam tudo bagunçado, um monte de saquinho aberto, né? E aquilo me atrapalha no dia quando eu tô cozinhando. E a cozinha bagunçada não me dá vontade de cozinhar. Então, eu comecei a planejar coisinhas que eu posso fazer, né? Colocar um suporte mais bonitinho para os temperos, colocar uns quadrinhos na cozinha, senti vontade também de colocar plantinhas lá, flores, comprar um pano de prato bonitinho que eu gosto. Então, essas pequenas mudanças que eu fui fazendo já me foi dando outro ânimo para cozinhar mesmo e facilitar minha rotina. Outra coisa também que tem me dado um ânimo, isso é importante dizer, é fazer as coisas que a gente fica pensando, ah, eu preciso fazer isso. E fazer logo, sabe? Como se para desocupar a cabeça daquela responsabilidade que a gente fica só planejando e não faz. E eu comecei a ter esse movimento também, sabe? Por exemplo, você tá limpando a sua casa e você olha uma coisa, nossa, tem um móvel que tá aqui que sempre me atrapalha, eu preciso mudar isso de lugar. O que que a gente faz na maioria das vezes? A gente ignora e faz sempre a mesma coisa todo dia. E todo dia você passa por aquele móvel e você pensa que tem que mudar ele de lugar, mas você não faz porque você acha que tem outras coisas mais importantes pra fazer. Mas aquilo continua te incomodando. E assim, um incômodo diário, diário, é que nem uma ferpa no dedo que você não tira. E eu comecei a ter a intenção de mudou uma chave na minha cabeça, sabe? Então, até nesses últimos dias, eu fui para casa e eu pensei, nossa, eu preciso mudar essas coisas de prateleira para ter espaço para guardar os cobertores. Eu pensei, vou fazer isso agora. E eu fiz. Gente, facilitou minha vida, me deu um ânimo para fazer outras coisas. Aí tudo que eu fui fazendo em casa, eu fui olhando, nossa, preciso fazer isso. Aí eu pegava e fazia na hora. Nossa, preciso tirar a roupa do varal, e guardar. Peguei a roupa do varal, dobrei e guardei. Preciso arrumar os quartos. Peguei, e arrumei. Tudo que eu fui pensando que eu precisava fazer, eu ia e fazia. E me deu tanta energia, tão ânimo. Então, às vezes, a gente fica com medo de fazer as coisas e fica perdendo um tempão, chorando e com medo, sabe? Tô falando isso por experiência própria, gente. Eu já passei muitos dias deitada, sentada no chão do quarto, paralisada de medo, de ansiedade, com falta de ar, chorando, com medo de tentar, com medo de uma coisa que nem tinha acontecido, que é o que dá nas crises de ansiedade. Com medo de fazer as coisas e dar errado, com medo de tudo dar errado. Eu fiquei muito tempo pensando nas possibilidades de dar errado, quando eu podia já estar agindo. Então, às vezes é focar na leveza da ação, sabe? Não pensar muito, simplesmente ter ideia e pensar no benefício. Nossa, vai ser tão bom depois que essa cozinha estiver limpa. Vai dar um trabalho, mas eu vou fazer. Entendeu? Não ficar pensando muito. Ir lá e fazer. Ir lá fazer. Sabe? Aí tá horrível, porque é um saco, né? É um saco lavar louça. Mas depois dá um alívio que você terminou, né? Então é não perder tempo. Não perder tempo, sabe? A gente não pode mais perder tempo. Gente, a nossa vida já tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra dar conta. A gente, eu fiquei parando pra pensar, se a gente ficar se estressando com o que pode ou não acontecer, com o que pode dar errado ou não, a gente perde um tempão que podia estar agindo. Então, o que que eu quero resumir com esse vídeo para vocês? Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, independente do que seja, a melhor coisa é planejar e agir. Mesmo que você não tenha condição financeira agora, mesmo que você, sabe, não tenha dinheiro para começar, faz a sua carta de manifestação, faz uma carta. Para você colocar escreve à mão, tá? Coloca num lugar que você vai ler todo dia e coloca lá tudo que você quer manifestar. E faz uma carta de compromisso, manifestação e compromisso, porque você também vai ser responsável pelas suas ações para aquilo acontecer. E
escuta a sua intuição, né? Se você não tem o conhecimento para atingir aquela meta, pensa nas formas que você pode aprender aquilo, né? Quem que você pode buscar para te ensinar? Muita coisa que eu preciso fazer, gente, eu não sei. Eu fui procurar curso, inclusive eu não sei gerenciar meu tempo. Eu já tentei ver documentário, já li livro de organização da casa, de gestão do tempo, de organização de trabalho, já comprei curso, já fiz curso. Não vai, simplesmente não foi. Então, o que que eu fiz? Contratei uma mentora para me ajudar, que eu vou começar semana que vem as mentorias. E ela tem especialidade nisso, ela também é mãe, também é criativa, e eu contratei alguém para me ajudar. Se você fala, Bela, você tem dinheiro para isso? Gente, eu manifestei. Eu, não, eu vou pagar ela certinho. E para outras coisas eu tô planejando também. Eu tô só agindo, entendeu? E, enfim, tá entrando no trabalho, eu tô me movendo para fazer, para entregar. Nesse meio tempo vai chegando as coisas para mim que eu preciso para atingir meus objetivos, né? Essa mentora também, outro dia eu conto para vocês a história de como eu a encontrei, porque foi muita sincronicidade, assim, uma conexão, assim, incrível. As coisas que eu precisava comprar para minha casa, eu fiquei muito tempo procrastinando. De repente, um dia a espiritualidade falou para mim, Isabela, simplesmente faça o que tem que ser feito. Independente se vai dar errado ou não, simplesmente faça. Faça, faça. Você fica muito tempo pensando, simplesmente vai e faz. Mesmo se der errado, depois você se aprimora. Ai, gente, eu dou muita risada, porque eu tenho a relação deles com eles com intimidade já, sabe? Ah, depois eu conto pra vocês mais sobre isso. Mas, enfim, gente, nós somos seres humanos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por desafios, por obstáculos na vida, mas não tem jeito. Se a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer, entendeu? Não vai vir. Isso é uma coisa que eu aprendi, que a religião também atrapalha nesse aspecto, porque tem aquela crença, né? De que a gente rezando, Deus vai fazer um milagre na nossa vida, né? Que a gente não vai precisar se mover. É, como, como se mesmo, se Jesus mesmo fosse vir e fazer pra gente a coisa. E não é assim. Não é assim, gente, não é assim. Deus vai dar as ferramentas para você se aprimorar. É como se você fosse um diamante bruto. Você vai ter que se lapidar. Deus vai te dar as ferramentas, né? Vai te dar o caminho, vai te mostrar as pessoas, a direção, né? E você que vai usar essas ferramentas para lapidar a si mesmo, para conseguir atingir seus objetivos, para chegar onde você quer chegar. E o interessante é que quando você entra nesse caminho, as coisas começam a fluir. Pode ser perrengue? Pode ser perrengue. Você vai ter que ralar? Vai ter que ralar, porque não vem as coisas que são boas, que são perpétuas, né? Que são sólidas, elas demoram, vão levar um prazo para se concretizar, né? Não é da noite para o dia. É que nem uma semente aqui, ó. Que nem uma semente que a gente planta, a gente vai ter que nutrir ela todo dia, vai ter que regar todo dia para um dia ela virar uma árvore. Então, as coisas que a gente constrói são assim. Só que quando você entra no caminho, isso digo para vocês com propriedade. Quando eu decidi que eu não queria ficar doente, quando eu comecei a passar por crise forte de ansiedade e depressão, eu decidi, eu falei para vocês no outro vídeo, eu falei, eu não quero ficar doente. Eu quero me curar, eu quero ficar bem. Eu não quero passar pela mesma situação que as pessoas que eu convivi passaram, que é muito difícil, aquelas crises, querer se matar, querer ferir outras pessoas. Eu não quero passar por isso. Eu decidi, não quero, não quero. Começou a aparecer na minha vida terapias para eu fazer, coisas para facilitar a minha rotina, pessoas para me ajudar, conteúdos, livro. Tive a intenção de mudar minha casa, começou a aparecer para mim propaganda de coisas para mudar minha casa. Quis mudar a alimentação da minha filha. No dia seguinte eu achei apareceu para mim do nada no Instagram um e-book
de nutricionista infantil. Gente, você decide, as coisas começam a entrar no seu caminho como se você estivesse atraindo, sabe? Eu estou atraindo, você vai atraindo as soluções para que você se aprimore e para que você consiga atingir aquele objetivo. Porque, gente, Deus criou a gente para a gente ser feliz. A gente não tá aqui mais para sofrer, sabe? Vamos parar com essa coisa de achar que tá todo mundo aqui para se sacrificar, para sofrer. A gente veio para amar, a gente veio para se amar e para servir, sabe? Ser útil para si mesmo, primeiramente, né? Se amar, se cuidar, fazer as coisas do jeito que você quer que seja feita, fazer o que você ama. Quando você está trabalhando com alguém que você ama, você está cumprindo o seu propósito. O passarinho nasce para voar, né? Para cantar. Os peixes nascem para nadar, as árvores nascem para dar frutos. O ser humano, cada um, cada ser em si, nasce com um propósito de existir, que cada um vai saber no momento certo, precisa explorar o mundo, precisa seguir suas paixões, fazer o que está dentro do coração, sabe? Porque a partir do momento que você estiver fazendo isso, você vai estar cumprindo seu propósito, você vai estar no seu caminho. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente se nutre e a gente ajuda as outras pessoas também. Porque imagina, por exemplo, um padeiro que faz o pão e ama fazer aquilo. As pessoas que vão comer aquele pão vão estar se nutrindo daquele alimento sagrado, daquela bênção. Pensa só. Então, o padeiro ele se realiza naquele trabalho feito com amor. E as pessoas que se beneficiam daquele alimento sagrado, porque o trabalho feito com amor, ele é sagrado, ele é abençoado. As pessoas se beneficiam dele também. Agora imagine se a sociedade mudar a tal ponto, né? Se cada um de nós fizermos o que a gente ama. Cada um vai se beneficiar disso, né? Você por estar fazendo o que você ama, e as pessoas que vão estar recebendo esse trabalho de você vão se beneficiar também. Entende? Então é isso que eu queria falar para vocês. Um grande beijo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu tô seguindo firme no meu tratamento, porque eu não quero ficar doente. Eu já decidi, eu já coloquei na cabeça que eu não quero ficar com depressão, eu não quero ter crise de ansiedade. E eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. O que eu não souber, eu vou ter que aprender, eu vou aprender. O que eu tiver que organizar na minha vida, vou organizar. E eu não quero mais ficar doente. Não quero essas coisas pra minha vida. Eu quero ser feliz, quero ter paz, eu quero fazer coisas boas, quero contribuir com as pessoas, quero continuar ajudando, sabe? Quero aprender coisas novas, por que não, né? Testar coisas novas. Então, não tem espaço na minha vida para doença. Não quero mais isso na minha vida. Decidi, é isso, pronto, acabou, tá bom? Grande beijo, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso. Tem um sonho, né? Tem um objetivo, vai lá e faz. Faça sua carta de compromisso. Seu quadro de sonhos, eu também faço no quadro de sonhos. Eu pinto ilustrações, a aquarela. Inclusive, vou começar a focar nisso também. Mais importante que a chegada é apreciar e vivenciar a jornada, né? O importante não é onde a gente quer chegar, mas o processo, né? O processo que a gente vai ter de nutrir a nossa sementinha para poder chegar até lá, são passos diários e ter prazer na caminhada, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tô descobrindo o prazer no processo de aprender. E nos próximos vídeos eu posso até falar disso, né, para vocês. Como tá sendo, essas mudanças que eu tô fazendo aqui em casa, de aprender coisas novas e como isso tá me motivando, tá bom? Então é isso. Grande beijo, prazer no processo para vocês. Deus abençoe. Espero que eu tenha sido útil. Tchau, tchau.